Muito bem, muito bem. Vamos começar então a nossa conversa. Eu quero compartilhar aqui com vocês a nossa palestra. Como o nosso pastor já comentou, esse material estará disponível para você, tá? Então, tanto o material aqui em slide, quanto algum texto ali, alguma coisa que a gente passar, também vai estar sendo disponibilizado para você. Você tem acesso, certo? Você tem acesso a tudo isso, e então a gente consiga estudar, revisar, olhar novamente, quem sabe até trabalhar com esse material nas igrejas, tá? Esse tema é um tema muito importante, certo? Porque ele define que tipo de líder nós somos, tá? Ou que tipo de líder nós queremos ser. Há uma questão muito importante por trás desse detalhe de inspirar confiança, que é justamente o objetivo pelo qual nós trabalhamos a liderança em si, tá bom? Então, como o nosso pastor já comentou, me chamo Felipe Rodrigues, sou pastor escolar aqui em Campos dos Goytacazes, né? Cuido do colégio adventista aqui de Campos e formei em líder não faz tanto tempo assim como o nosso pastor Glauberto, mas formei líder ali na turma de 2011, aí no Ceará, aí com a turma do Ceará, e é uma alegria poder falar sobre esse assunto com você. Quero começar compartilhando essa pergunta. Essa pergunta ela é essencial para toda a nossa conversa durante esse momento, tá? Que é justamente qual é a sua ideia, qual é a sua noção de liderança. A pergunta que eu faço para você é essa: você confia em você como líder? Essa é uma pergunta retórica, tá? Não precisa você responder. Mas eu quero que você pense, quero que você imagine, quero que você reflita um pouquinho. Se você tivesse que escolher você como líder, você se contrataria? Eu já ouvi que algumas empresas gostam de fazer algumas perguntas bem interessantes na hora da entrevista, e uma delas é bem parecida com essa, né? Você se contrataria como líder? Você contrataria a si mesmo como líder? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu e você precisamos fazer dia após dia para a nossa própria liderança. O que é que eu estou fazendo aqui como líder? Eu tô no caminho certo? Qual tipo de líder que eu quero ser? E aqui vai uma questão bem importante. O tipo de líder que eu quero ser, qual é? É um líder que inspira confiança, como está a pergunta aqui da nossa apresentação? É um líder que inspira confiança? É um líder que entende os seus liderados? Durante a nossa conversa aqui, nós vamos ver algumas questões, algumas situações, tá? Que precisam da nossa atenção, do nosso foco, para que a gente entenda o que é ser um líder de verdade. Mas para começar, eu quero meditar com vocês nesse texto. No livro de Hebreus, no capítulo 13, tá? E aí já aconselho você a anotar, pegar nota desse texto, porque esse texto eu considero como um dos melhores textos sobre liderança na Bíblia, tá? E aí, eu volto a dizer, eu sou uma pessoa falha, então pode ser que tenha outros melhores, mas para mim, esse é o texto que mais me inspira como liderança na Bíblia. Porque ele fala o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Nós acreditamos que Paulo foi o escritor de Hebreus. Há ali alguns comentaristas que falam sobre isso, alguns alegam ser um livro anônimo, mas, de certa forma, nós acreditamos que foi Paulo quem escreveu esse livro. Daí, eu penso o seguinte: quando Paulo estava aplicando esse texto e pensando nesse texto para os seus liderados, ele estava falando justamente sobre esse assunto de liderança e como eu preciso pensar a minha liderança. Então imagina agora que Paulo está fazendo um funil, certo? Você vai pensar na sua liderança como um funil. Eu vou fazer você lembrar e ir escolhendo quem que vai influenciar você. Nós vivemos num mundo em que está polarizado entre influenciadores e influenciados. Não há neutralidade, não há imparcialidade. Ou você influencia ou você é influenciado. E o jovem cristão, principalmente o líder, não pode ser alguém que só é influenciado. Alguém que é levado ali, como nossas mães diziam, Maria vai com as outras, né? Não pode. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha,
pensa agora em todos os líderes que você já teve. Todas as pessoas que já lideraram você de alguma forma. Nós temos líderes no trabalho, nós temos líderes na faculdade, nós temos líderes na escola, nós temos líderes em casa, nós temos líderes na rua, nós temos líderes na sociedade. Tem líder à torta e à direita, em todos os lugares. Você pensa nesses líderes, pessoas que têm alguma autoridade sobre você. Dessas pessoas, pense naquelas que pregaram a palavra de Deus para você, que falaram sobre Deus para você. Porque veja só, mesmo que seja um líder cristão, pode ser que ele não te fale sobre Deus. Pode ser que ele não fale para você sobre quem é Deus. Pode ser que ele não pregue para você sobre Deus. Ele está lá na função de líder cristão, mas ele não é um cristão de fato. Então, Paulo está dizendo o seguinte: lembra dos seus líderes, daqueles que pregaram a palavra de Deus para você. Olha aqui, ó, tem uma lista de líderes que lideram você, que têm autoridade sobre você. De alguma forma, eles têm uma importante influência sobre a sua vida. Pense neles. Quais desses pregaram a palavra de Deus? Ótimo. Líderes pregaram a palavra de Deus. Já diminuiu aqui um pouquinho o requisito. Desses que pregaram a palavra de Deus, considere atentamente o fim da vida deles. Atentamente. O resultado. O que foi que aconteceu na vida desse cara. Porque ele pode ser um líder, pode ser alguém que fala da palavra de Deus, mas pode ser alguém que não tem bons resultados. O próprio Jesus, ele falou para nós: pelos seus frutos o conhecereis. Então, é pelo fruto que a gente conhece, pelo resultado. Qual é o resultado que ele dá? Olha, esse cara é um líder, esse cara fala de Deus, mas esse cara não tem bons resultados. Esse cara não está trazendo. 51, uma oração de Davi, clamando a Deus pelo perdão, implorando sua misericórdia, E tem o. porque havia transgredido. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Vamos lá. Então, o que que acontece? Quando Paulo dá essa ideia de que eu preciso pensar atentamente, considerar atentamente o resultado da vida deles, é para que eu pense o seguinte: é esse resultado que eu quero para mim? É isso aqui que eu quero que seja aplicado em minha vida? Porque pense bem, se você vai usar alguém como o seu influenciador, você tem que entender que o resultado da vida dele vai ser o resultado na sua vida. O que acontece na vida dele vai acontecer com você. Depois de você considerar atentamente o fim da vida deles, aí vem a chave de ouro, que Paulo encerra esse verso com a chave de ouro dizendo: imitem a fé que eles tiveram, não as obras. E aqui isso aqui é fantástico demais. Porque você está pensando o tempo todo em obras. Líderes, pessoas que pregam a palavra, atentamente o resultado, obra, 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 obra. E Paulo termina dizendo: imite a fé, os princípios, imite os valores, imite o que ele fez de bom, mas imite o teórico. Sabe por quê? Paulo, uma vez, ele fala o seguinte: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá? Ali ele estava sendo muito claro e bem direto. Olha, o que eu estou fazendo, vocês façam, porque o que eu faço é imitação de Jesus. Certo? Mas aqui ele está pedindo para você imitar a fé dele. Aqui ele está pedindo para você imitar a fé que eles tiveram, que esses líderes tiveram. Então, qual é essa fé? O que tem de bom na vida dele que eu preciso imitar? Qual é o valor que ele tem, o princípio norteador da vida dele? Para eu inspirar confiança em outras pessoas, eu tenho que me inspirar na confiança que eu tenho nos meus líderes. E esses meus líderes, eles vão passar para mim aquilo que eu quero passar para os outros. Pode ser que alguém tenha influência sobre você e o resultado da vida desse cara não seja um resultado muito bom. Não seja aquilo que você quer aplicar para a vida dos outros, dos seus liderados principalmente. Então pense bem, tá? Imite a fé. Pensando nisso, quero fazer a você esta pergunta. Como que eu inspiro confiança? Mas a pergunta é: o que é confiança? O que é confiar de verdade? Tá? Porque veja só, eu posso muito bem gostar de uma pessoa, mas não confiar nessa pessoa, tá? Eu posso muito bem respeitar uma pessoa, mas não confiar nela. Eu respeito muitas pessoas, mas eu não colocaria essa pessoa para dirigir o meu carro, porque eu sei que essa pessoa não vai saber dirigir meu carro. Olha, eu amo fulano de tal, amo de coração. Você é meu amigão, mas é você aí e eu aqui, tá? Então, confiança é algo que, inclusive, se quebrado,
dificilmente será restaurado. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Então, aquela primeira impressão é que fica. Quando você geralmente usa esse atalho para dizer, não, eu não confio em fulano de tal, porque desde a primeira vez que eu vi, eu... Não. Aí já não é coisa de cristão. Isso é o nome de seria preconceito, uma coisa dessa. Mas quando você analisa bem a vida da pessoa, quando você percebe bem quem é essa pessoa, e depois de tempos você ainda assim não confia nessa pessoa, aí já é outro problema, tá? Então, você como líder, para você inspirar confiança nos outros, confiança é algo que você não consegue comprar, que você não consegue produzir sem o devido processo legal, vamos dizer assim, tá? Pensando nisso, eu quero que vocês imaginem todas as pessoas que vocês lideram. E de alguma forma vocês já lideram essas pessoas. Eu pergunto para vocês essa simples pergunta. Por que que essas pessoas seguem você? Por que que essas pessoas elas estão olhando para você e se perguntando, eu vou seguir esse cara? Se fosse você, para seguir você mesmo, tá? Qual seria a característica? Qual seria o ideal? Se você quiser, inclusive, coloca aí no chat que aí a gente vai acompanhando aqui também, vai ser bem especial. Por que as pessoas seguem você? Olha, eu sou um cara honesto, eu sou um cara legal, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho direção, eu tenho propósito, eu tenho foco, eu tenho foco. O maior inimigo daquilo que a gente mais quer é aquilo que a gente quer agora. Eu gosto demais dessa frase. Caio Carneiro falou isso. Ele diz assim: olha, o maior inimigo daquilo que a gente mais quer é aquilo que a gente quer agora. Ou seja, foco. Às vezes falta um foco a nós. E aí os nossos líderes nos seguem, desculpa, nossos liderados nos seguem, e eles têm um motivo para nos seguir. Pense nas pessoas que você segue lá no Instagram. Você tem que ser no Instagram, tem gente que segue 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, segue o famoso só porque está todo mundo seguindo. Mas por que você segue essa pessoa? Não, eu sigo essa pessoa porque é da minha família e tal, eu quero ter essa pessoa perto de mim. Não, eu sigo essa pessoa porque ele é o meu pastor e tudo mais, ele está aqui, eu preciso ver o que que vai acontecer de liderança, de programação na igreja, então eu sigo o meu pastor para ver isso. Não, eu sigo a igreja, o perfil da igreja para ver o que que acontece. Não é esse estilo de seguir, tá? Mas pense no seguidor que ele pensa assim, olha, o que esse cara faz, eu imito. O que esse cara faz, eu copio na minha vida. O que que você faz que as pessoas vão dizer exatamente isso? Eu sigo esse líder porque ele é assim, porque ele é desse jeito, porque ele faz isso aqui e eu quero aprender com ele. Se eu quero me tornar um excelente líder de jovens, se eu quero me tornar um excelente líder de jovens, eu tenho que aprender, tá? Aprender a entender quem são os excelentes líderes de jovens que a gente tem. Quem são as pessoas que lideram hoje e que eu posso realmente dizer assim, olha, eu sigo essa pessoa por isso. Eu sigo essa pessoa porque ela me ensina a ser mais cristã. Eu sigo essa pessoa porque ela me ensina a ser desse jeito. Pense. Pense nisso e eu quero dar duas palavras para você colocar no seu plantel aí de informações, nas suas anotações. Duas palavras essenciais para definir quem nós vamos seguir e definir quem vai seguir você. Autoridade e influência. Eu sigo pessoas porque elas têm autoridade sobre mim. Então, por exemplo, eu sigo os líderes da nossa igreja porque eles têm autoridade sobre atividades da nossa igreja, e então eu preciso segui-los para justamente entender essas atividades e aplicar no meu ministério, tá? Então, eles fazem a atividade, tá? Programam o que vai ser a atividade para a nossa igreja, e aí eu aplico na minha igreja. Então, eu sigo essas pessoas porque elas têm autoridade sobre o trabalho que eu realizo. Então, o trabalho delas influencia o meu trabalho. Então, eu preciso segui-las. Eu preciso entender o que elas estão fazendo. Isso se chama autoridade. E a segunda palavra é influência. Por que influência? Veja só, eu sigo uma pessoa na internet que ela é muito boa em oratória. Eu não sei o que ela faz da vida, eu não sei
quem é a família dela, eu não sei onde ela mora, eu não sei nada mais sobre ela. Mas a forma como ela se expressa na internet, a forma como ela fala, os efeitos de vídeos que ela faz, os efeitos de marketing que ela faz para a empresa dela, aquilo ali me influencia. Então eu olho aquele projeto, aquele trabalho e penso, como que eu posso aplicar isso no meu ministério? Como que eu posso aplicar isso no meu trabalho? Então ela tem uma influência, essa pessoa tem uma influência sobre o meu ministério. Por isso, você como líder tem que pensar nessas duas coisas. Primeiro, a autoridade. Quem é que tem autoridade sobre a minha liderança? Meu regional de jovens? Meu distrital de jovens? Meu pastor distrital? Meu departamental de jovens? Essas pessoas têm autoridade sobre o meu trabalho? Tem. Elas têm autoridade sobre o meu trabalho, então eu vou segui-las. Porque a autoridade que elas têm é uma autoridade que eu quero aplicar no meu trabalho. Eu preciso disso. E influência. Olha, é muito bom esse cara aqui como líder. Olha a forma como esse cara fez esse trabalho aqui. Olha a vigília bacana que esse cara fez. Olha esse musical que essa regional de jovens lá do sul do Pará fez. Olha que legal. Olha que bacana isso aqui que esse projeto está fazendo e tudo mais. Então você segue essa galera porque elas têm uma influência dentro do seu ministério, certo? Autoridade e influência. São as duas palavras que eu quero que você decore e coloque em prática na sua liderança. E aí vem a cereja do bolo, tá? Porque esse aqui foi o tema da Semana Team, Semana Santa Team desse ano, e eu achei incrível, incrível esse tema. Jesus, o melhor influencer. É isso que eu e você, como líder de jovens, temos que colocar na nossa cabeça. O melhor influenciador que existe é Jesus. Eu tenho que me espelhar no ministério dele, no que ele faz. Mateus 7, 28 e 29, não precisa você abrir, tem um trechinho que eu quero que você decore, que está aí na tela, que ele diz exatamente isso, ó. Ensinava como quem tem autoridade. Então, Jesus influenciava com autoridade. Ele juntou as duas palavras numa coisa só. Jesus influenciava com autoridade. Ele tinha autoridade para falar sobre o assunto. Tinha, não, ele tem autoridade para falar sobre o assunto. Ele falava com autoridade e ele influenciava as pessoas. Ele influenciava as pessoas. O próprio Paulo, nós já citamos esse versículo aqui, mas o próprio Paulo, ele vem dizer o seguinte para nós. Olha o que ele diz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, vocês me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Qual é o líder de jovens que tem coragem de repetir essa frase? Dizer assim, meus queridos jovens, me sigam porque eu estou seguindo a Cristo. Ou me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Hoje é bem difícil fazer isso, né? É bem difícil encontrar alguém que tenha pelo menos essa audácia de dizer isso. Mas você, como líder, pode estufar o peito e dizer: sigam Jesus. Sigam Jesus, que ele é o nosso mestre. Ele é o nosso influenciador. Ele é o melhor influenciador que existe. Então, nós precisamos colocar em nossa mente que Jesus influenciava com autoridade. E se eu quero influenciar com autoridade, inspirar confiança nas pessoas, eu preciso fazer como Jesus fazia. Jesus era coerente, irmão. Irmão, confiança está muito ligada à coerência. Está muito ligada à coerência. Já vi muitos líderes perderem seus liderados por serem incoerentes. Incoerente é uma palavra bonita para hipócrita, tá? A gente não chama de hipócrita, não, a gente chama de incoerente, que é politicamente correto, né? Vamos dizer assim. Então Jesus era coerente. Por quê? Porque as palavras e as ações dele estavam em perfeita harmonia. Harmonizava. Ele falava sobre humildade e era humilde. Ele falava sobre serviço e ele servia. Então, o líder de jovens, ele sobe no altar para falar sobre Jesus, para falar sobre humildade, e ele tem que descer do altar e ser alguém humilde, ser alguém que fala de Jesus e vive sobre Jesus. Tem uma historinha, eu tenho certeza que você já ouviu essa história, então vou só repetir. Mas dizem que um pregador, ele estava muito nervoso e ele ia subir para falar agora num auditório imenso, muito bacana, bem estruturado, e ele ia subir esse palco ali para poder falar, seu momento de fala. Então ele
estufou o peito ali, ficou super animado, super feliz, e o ego começou a subir a cabeça dele. Eu vou falar para esse povo, olha quanta gente vai me escutar, olha quanta gente vai ouvir eu falar. Então ele sobe ali com aquele pensamento, né, lá em cima, só que quando ele chega na frente do altar, do púlpito ali, do palco, as folhas se embaraçam, ele se confunde todo na fala, ele erra alguma coisa ali, ele não consegue falar direito e o discurso não sai como ele queria, por fim ele desce, cabisbaixo, triste, com o sentimento de que deu tudo errado, né? Não, não era isso, poxa, agora todo mundo vai falar desse negócio e tal. Quando ele desce, certo? Quando ele desce, alguém toca no ombro dele, né? Na história diz até que era uma senhorinha, tocou no ombro dele e disse assim: Olha, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Eu acho essa frase muito forte, muito bacana. Se você tivesse subido do jeito que você desceu, ou seja, se você tivesse subido com humildade, certo? Se tivesse subido com confiança, mais humilde, você teria descido como você subiu, de cabeça erguida, tá? E feliz, porque executou a sua obra. Então tem gente que sobe no altar para falar de Jesus, só que ele nunca se encontrou com Jesus. Ele não tem como inspirar confiança para outras pessoas se ele é incoerente, se ele acaba sendo uma pessoa que não consegue entrelaçar fala com ação, o que ele diz com o que ele faz. E aqui vem algo que eu quero que você coloque no seu coração. Os jovens não precisam de líderes perfeitos. Nós sabemos que os líderes erram. Nós sabemos que os líderes erram. Eles não precisam de líderes perfeitos. Eles não precisam de pessoas que nunca erram. Eles não precisam de pessoas que escondem os seus erros, tá? Eu vi uma frase uma vez, eu queria até ter colocado aqui na palestra, acabei não colocando. Mas eu acho essa frase muito bacana. O pastor Cândido falou ela uma vez. Ele disse assim, ó: os jovens não são os que mais erram, são os que menos escondem, tá? Então você tem que entender que como líder, o seu liderado, ele não quer alguém perfeito. Ele quer alguém humano, alguém realista. E aí vem uma frase que vai complementar exatamente o que eu estou dizendo. Deus usa líderes imperfeitos. Sabe por que que Deus usa líderes imperfeitos? Porque não existe líder perfeito. Não existe líder perfeito. Todos os líderes erram. Todos os líderes erram. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo. Mas eu estava num congresso de jovens, e aí tinha um pastor de jovens, um pastor de jovens assim, muito, muito amado, né? Ele era um pastor de jovens muito amado. E eu estava num congresso de jovens, e como eu já participei de congressos de jovens desde o Ceará até o Espírito Santo, até aqui o Rio de Janeiro, então você não vai saber de qual estado eu estou falando, né? Mas o líder de jovens estava ali, era o líder do estado, e eu estava prestando atenção porque eu já tinha assistido muitas pregações desse líder de jovens, e eu achava muito bacana a forma como ele falava, muito bacana. E a gente estava na organização ali nos bastidores, atrás, organizando alguma coisa. E eu comecei a prestar atenção nesse pastor que ele estava ali quieto, na dele, cara fechado, trucado, alguma coisa assim. Chegava alguém para falar com ele, ele atendia de forma ríspida ali, cara fechado e tudo mais. Eu disse, poxa, aconteceu alguma coisa com esse pastor, o cara não está muito bem, o cara não está muito legal não, tem alguma coisa ali com ele. E ele ali de cara fechado e tudo mais, ele subiu. Irmãos, foi ele subir para pregar, que parece que ele colocou uma máscara assim, ó, que ele deu um sorriso, o sorriso mais verdadeiro do mundo e começou a pregar feliz, animado, gente e tal, e pá, e pá. E quando ele desceu do púlpito, a cara fechada voltou. Trucado. Poxa, o cara colocou uma persona para subir ali no púlpito, né? Colocou um personagem ali para subir no púlpito, depois desceu. E isso acontece com as nossas lideranças de forma muito clara. Porque nós subimos, às vezes, no altar para poder fazer um personagem. E não é um personagem que Deus quer. Deus quer esses homens imperfeitos, esses líderes imperfeitos, porque ele sabe que todo líder é imperfeito. Então Deus vai capacitando e trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado, naquilo que precisa ser moldado. Então você vai inspirar confiança? Vai. Mas entenda, você é imperfeito. Você tem coisas que podem ser melhoradas. Eu tive um chefe lá na casa publicadora, um líder,
muito, muito abençoado. Ele disse uma frase para mim uma vez que eu achei muito bacana. Ele disse assim: Felipe, sempre há margem para melhora. Sempre dá para melhorar. E eu guardei aquilo para mim. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Sabe por que que sempre dá para melhorar, irmãos? Porque falhas bem tratadas podem construir confiança. Falhas que foram bem tratadas, erros que foram bem tratados, erros que foram bem conduzidos, eles produzem agora confiança, eles constroem confiança em outras pessoas. Então, eu cometi um erro, eu cometi uma falha, eu cometi ali um deslize. Se eu tratar bem essa falha, eu vou construir uma liderança. E eu não estou falando só da falha do líder, tá? Eu estou falando também da falha do liderado. Então, se o teu liderado ele errou contigo, ele errou em alguma coisa, saiba tratar bem, saiba cuidar bem. Ah, pastor, mas o cara adulterou. Tá bom, irmão, foi um pecado, tá? Não vai excomungar o cara da igreja, expulsar o cara da roda de amigos e agora não, você é do demônio agora, não vou mais nem falar com você. Não, trate bem. É seu liderado que cometeu uma falha, tá? É claro que você vai tratar com o devido respeito, com o devido cuidado com o que aconteceu, mas trate bem. Falhas que são bem tratadas produzem confiança, porque você pode falhar também. Eu ouvi uma frase de um pastor algumas semanas atrás que eu achei muito interessante essa frase. Ele disse assim: olha, quando um membro da igreja erra, é um pecado. Quando um líder erra, é um escândalo, tá? Existe uma diferença. Quando um membro erra, quando seu liderado erra, é um pecado. Ele errou, cometeu um pecado, ponto. Agora, quando o líder erra, é um escândalo. Quantas e quantas pessoas abandonam a fé porque seus líderes falharam, porque seus líderes caíram, porque seus líderes agora sofreram algum desastre na sua vida, um desastre espiritual. Então, trate bem. Trate bem todas as falhas e pode ter certeza que isso vai construir uma confiança na sua vida. Isso vai inspirar confiança nos outros. E dentro dessa fala, entenda, existem algumas barreiras para a confiança, para que ela funcione, para que ela aconteça. Primeira barreira, arrogância. Existem muitos líderes arrogantes ainda, que o egoísmo subiu a cabeça dele e parece que ele é o único homem perfeito no planeta. Isso não gera confiança em ninguém. Isso não inspira confiança em ninguém. Pessoas arrogantes não geram confiança. É uma barreira para a confiança. Tudo bem que você é bom, tudo bem que você é o melhor, tudo bem que você é o cara que, nossa, isso aqui, eu sou o bonzão nisso aqui, mas não arrote arrogância. A arrogância pode atrapalhar a tua liderança, tá? Então, se atrapalhar a tua liderança, atrapalha a confiança que o povo tem em você. Segundo, ausência emocional. Tem líder que trata a situação com muita rispidez. O cara vem te falar sobre o maior erro que ele cometeu na vida dele. Ele não está precisando de alguém que o acuse. Ele está precisando de alguém que o acolha, tá? Alguém que o abrace. Alguém que seja responsável com ele emocionalmente, porque sabe que ele precisa das consequências, mas alguém também que entenda que não é para ele ser excomungado por causa de um erro que ele cometeu, por pior que seja o erro, tá? Terceiro, instabilidade. Infelizmente, nós temos muitos líderes que são instáveis. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Um dia ele está o cara mais carismático do planeta, outro ele está parecendo o coice de um jumento, de tão bruto que está. Então, essa instabilidade emocional atrapalha a confiança, porque o teu liderado vai olhar para ti e vai pensar assim: será que hoje ele está no dia bem ou no dia mal? Será que ele está no dia mais ou menos ou está no dia, não sei, ele não sabe. Ele não sabe como lidar com isso. Então ele às vezes não vai falar uma coisa para você porque ele não sabe como você vai reagir. Líder que explode do nada. Aconteceu um problema, aí começa a gritar. Não é assim que funciona, tá? Então, tente ser estável. É claro que nós somos humanos, que a gente erra, que a gente falha, mas isso não pode ser uma realidade presente e constante. E por último, promessas vazias, tá? Você prometeu, irmão? Cumpra.
Você disse que ia? Vá. Você disse que faria? Faça. Você disse que era dessa cor? É dessa cor, tá? Você prometeu que ia fazer isso pelo seu liderado? Cumpra, certo? Porque se você prometer uma coisa e falhar, a próxima vez que você prometer, ninguém vai confiar em você. Aí você perde a confiança. As pessoas perdem a confiança em você. E não tem como inspirar confiança nos outros se os outros não confiam em você, tá? Essa frase, eu quero que você guarde ela no seu coração, tá? Pior do que um líder ausente é um líder incoerente. Pior do que o cara que não está liderando da maneira correta é um cara que está liderando de uma maneira incoerente, de uma maneira hipócrita, de uma maneira em que ele diz algo aqui e amanhã ele fala uma coisa completamente diferente. Ele com você é uma coisa e depois é outra coisa. Você sabe que depois da ascensão de Jesus, os apóstolos que tinham seus problemas ali, suas dificuldades, tinham suas lutas, ainda assim eles sofreram algumas outras coisas depois, mas tem uma situação em específico que Paulo reclama de Pedro, porque Pedro estava sendo hipócrita, porque estava ali junto com os publicanos, e aí quando apareceram os judeus, ele se afasta dos publicanos para ficar com os judeus. Aí Paulo vai em cima de Pedro. Poxa, Pedro, como é que você faz uma coisa dessa? Aí você faz isso, aí vem toda aquela situação que você conhece que está no livro de Atos. Incoerência. Incoerência é incompatível com confiança. Seja coerente, seja constante, certo? A constância vai lhe dar confiança. Mas para você ter confiança de fato, lembra de novo de Jesus. Jesus nunca exigiu confiança. Ele não chegou para ninguém e disse assim: olha, você é obrigado a confiar em mim. Não. Ele construiu a confiança com presença, verdade e amor. Ele estava ali presente, ele estava junto, ele estava nos momentos que precisavam acontecer. Ele foi sincero em todas as vezes e ele demonstrou amor. Você, como líder, pega essas três palavrinhas e coloca na tua liderança: presença, verdade e amor. Esteja presente, seja sincero, ame seus liderados. Esteja presente, seja sincero e ame os seus liderados. Assim você vai construir a confiança com eles. Assim você vai construir com eles aquilo que você precisa. Vai chegar um momento que você não vai precisar nem falar. As pessoas já vão segui-lo apenas porque elas querem estar com você. Há um ditado muito popular que ele diz assim: olha, a mulher de César não basta ser honrosa, é preciso parecer. Então, a mulher de César, ao líder cristão, não basta ser honroso, não basta ser honroso. Ele precisa parecer, tá? Não, pastor, mas eu sou um cara de caráter. Tá bom, mas isso transparece para as outras pessoas que você é um cara de caráter, que você é um homem de caráter, que dá para confiar em você, que se eu te contar uma coisa da minha vida, a metade da igreja vai ficar sabendo até meia-noite. Então, entenda isso. Presença, verdade e amor. E aí eu quero que você medite nessa pergunta. Você é digno? Você é digno de ser seguido? Porque no começo a gente perguntou se você se confia como líder, mas você se acha digno de ser seguido? Diante de tudo que a gente já conversou até agora, faça um apanhado de tudo que a gente conversou e coloque-se sobre si essa pergunta: Senhor, eu sou digno de ser alguém seguido? De ser alguém que os liderados vão olhar para mim e vão dizer assim: olha, eu vou seguir esse cara, eu vou seguir esse cara, né? Eu vou, olha, esse cara, esse é o líder que eu quero seguir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa de seguidores. Você precisa ser alguém digno de ser seguido. Você não precisa. Ah, eu tenho 10 mil seguidores. Ah, eu tenho. No meu clube tem 200 pessoas que me seguem. Tá, mas você é alguém que é digno de ser seguido? Porque existe o líder formal e existe o líder informal. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. O líder formal é aquele que foi imposto, foi constituído, foi votado. Ele foi eleito para estar ali. E o líder informal é aquele cara que não tem cargo nenhum. Ele não precisa de cargo. Mas se ele falar um A, todo mundo repete A, porque todo mundo ama esse cara e todo mundo segue esse cara. Então, você precisa ser alguém digno de ser seguido. Digno de ser seguido. Olha para si e diga: eu sou o cara que é digno de ser seguido. Agora pense nos seus liderados. Seus liderados, eles sentem que você se importa com eles?
ou eles sentem que você manda neles? Não, os meus liderados sentem que se importam comigo, porque se eles disserem isso, é porque isso aqui é o melhor para mim. Ou então, não. Se o líder mandou, a gente só obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e assim vai. Você conhece os ditados que as pessoas repetem por aí, e esse é o mais doloroso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é porque quem está mandando porque pode mandar. Mas não é por isso que você tem que liderar. Principalmente quando nós somos líderes cristãos e líderes que são voluntários. As pessoas têm que ser inspiradas a obedecer o que eu estou dizendo, a obedecer o que eu estou falando. Porque elas entendem que se eu estou falando, é porque eu confio naquilo que eu estou dizendo. Eu acredito naquilo que eu estou dizendo a certo ponto de elas também seguirem. Inspirar confiança nas outras pessoas, elas entenderem que, que eu estou dizendo algo não é porque eu posso mandar, não. É porque eu me importo com elas, é porque eu me importo com os resultados que elas vão alcançar, e assim elas vão se tornar líderes de verdade. Nós servimos para salvar. O teu liderado, ele tem que aprender isso. Eu estou servindo para salvar. Meu liderado, eu estou fazendo isso com você porque eu quero salvar você. Eu estou fazendo isso com você porque eu quero que você vá para o céu. Eu estou fazendo isso com você porque eu quero que você seja alguém cristão. Olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero, irmão, eu quero o teu melhor. Eu quero o teu melhor. Então eu estou servindo a você para que você seja salvo, para que você seja salvo por Jesus. Assim como eu quero ser salvo por Jesus, você tem que ser salvo por Jesus também. E aqui eu finalizo com essa frase. Irmão, depois de tudo que a gente conversou, depois de tudo que a gente passou nessa última hora, pergunto para você: e agora? Você confia em você como líder? Você confia em você assumindo uma função de liderança? Colocar aquele terno azul bonito, com aquela gravata vermelha, vinho bordô maravilhosa, ou o lenço colorido de desbravadores aventureiros, ou o pin da liderança. Pense nisso. Você confia em você como líder? Se confia, irmão, então que Deus te abençoe, exerça a tua liderança e com certeza Deus vai fazer de você um grande líder. Obrigado a todos. Beleza, Amém. beleza. Foi bênção, não foi? E aí, você Sim. sai dessa live, dessa aula, como? Fortalecido, repensando como é que está a sua liderança, né? Como é que você se vê como líder, né? Você é um líder arrogante, é um líder humilde, você é um líder que reconhece onde tem defeitos e busca apoio, busca corrigir as suas atitudes, comportamento. Você é um líder que de fato merece ser seguido, né? Essa foi a pergunta que mexeu muito comigo, né? Agora, irmãos, líderes, alguém tem alguma pergunta aí para fazer ao pastor? Esse é o momento, né? Entendeu? Um tópico aí que chamou a atenção, gostaria de discutir aí, né, pastor? A gente ainda tem aí, eu estou no seu tempo, pastor, tem uns minutinhos, né? Sim, Tá sim. bom? Se alguém quiser fazer, se não, pastor, pode aplicar a prova aí da aula de hoje, viu? Só aplicar a prova agora. É, Não, acredito que ninguém tem nenhuma pergunta, mas ficou eu sei da interação. Opa, Paula levantou a mão. Pode falar, Paula. Oi, tem uma frase que me chamou bastante atenção, é a respeito das falhas, que Sim, bem tratadas elas podem construir confiança. E quando fala também da falha do líder, né? Então, assim, me chamou a atenção porque é algo que eu preciso trabalhar em mim, porque muitas vezes eu não perdoo as falhas de certos líderes, como uhum, se quem fosse eu, para perdoar ou não. Mas é justamente isso, porque a gente tem aquela pessoa como exemplo. E meu sim, problema maior, às vezes, não é com a falha, é como essa falha é lidada. sim, Então, não é uma falha, poxa, eu errei. É uma falha que é tratada com engano em cima de engano, engano em cima de engano, engano. E aí explode, e aí vem aquela conversa de cair cair é é do outro humano, perdoar também. é divino.
Isso para mim, sabe, olha, me exalta assim, porque o problema não é a falha, porque realmente falhar é humano, mas como Davi, né? Uhum. Veio as ações pós Sequência essa de... falha para que ela seja encoberta. Então, assim, é muito forte, é algo que eu tenho que trabalhar na questão do perdão, porque muitas vezes não entra. Se, Sim. poxa, errou, aconteceu uma coisa em minha outra igreja, eu tenho 3 igrejas. Eu tenho 3 igrejas, uma no Pernambuco, uma no Ceará e uma na Bahia. E aí aconteceu uma coisa muito séria, muito grave, e a forma como foi tratada foi assim, muito bonita e honesta. E eu nasci na igreja, e sinceramente, que eu tenho lembrança, foi uma das únicas vezes que foi tratada de forma tão honesta, direta, e que você vê que não, essa é a liderança que eu quero seguir. Um erro, não foi, nem todos sabiam, eu estou Sim. em 3 igrejas, então nem tem como eu saber de tudo que acontece nessas igrejas. E foi feita de uma forma tão honesta, tão, sabe o que foi? Senhor, me ajude a agir assim. Porque em todos esses anos que eu cresci na igreja, eu nasci e cresci na igreja, é sempre engano, é sempre, sabe, essas coisas. Isso às vezes, para mim, enquanto era jovem, eu não sou líder formal, mas atuei muito tempo com os adolescentes, quando eu era bem mais nova, e sempre estava ali com os desbravadores, e sempre ali dentro da minha casa mesmo, abarcando muitos meninos, enquanto eu era só uns 2 ou 3 anos mais velha que os meninos. Então, assim, é o erro que você olha e você vê tanta mentira e vê tanta coisa que você desanima. Uhum. Você desanima. E minha família, como sempre foi muito tradicional, minha avó, ela falava com a tristeza, esse é o povo de Deus. Mas ela falava tão contrito que quando eu falo, eu não falo com a contrição da minha avó, que já faleceu. Eu falo, meu Deus, esse é o povo de Deus. Sabe? De uma forma cínica. Então, assim, realmente, foi uma fala que chamou a atenção justamente pela diferença que eu vi nesses últimos 30 dias, que falhas bem tratadas podem construir confiança, que eu não tinha isso quando era mais nova. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que os jovens eles precisam de líderes honestos, que é o que está carecendo. E aí a pergunta volta, né, para si mesmo. Eu tenho sido uma líder honesta, né? Cabe a reflexão para a gente. Sim. Maravilha, maravilha. É exatamente esse o caminho, né? Ah, no passado, não é que no passado nós tivéssemos menos erros, mas no passado era menos público os erros, né? Eles eram menos publicados, poucas pessoas ficavam sabendo de problemas, de dificuldades, né? Mas hoje é mais escancarado. Hoje parece que as pessoas elas se sentem felizes em mostrar os erros que cometeram, né? Como se fosse uma revolução, uma rebeldia contra o mundo. Então, cabe a nós como líderes tratarmos bem esses erros, e às vezes o cara está errando só para chamar atenção, né? Só para dizer, olha, eu posso, né? Então, se bem tratado, se uma falha for bem tratada, ela com certeza vai gerar confiança. Ó, o meu líder sabe tratar os erros que acontecem, sabe tratar bem as coisas, ele é imparcial, apesar de ser bem difícil de ser, mas ele é imparcial, ele trata a todos da maneira correta, todos do mesmo jeito. Então, isso vai gerar confiança e então você consegue inspirar para que outras pessoas também sejam confiantes e confiem em você. Além do mais, Paula, é importante não só você, mas todos nós reconhecermos onde a gente tem dificuldade, né? Porque é onde a gente enxerga que somos limitados, mesmo que muitos líderes digam assim, você faz o máximo, você é diferente, você faz as coisas boas, né? Faz algo dinâmico, é bem participativo, é bem ativo. Mas sempre tem coisas em cada um de nós precisando melhorar. Então, cabe a mim, como líder, você, enxergar onde precisa ser melhorado o nosso, né? E assim, ser líder
uma frase, liderança que na época era muito dita, é chamada ao sofrimento. Então, o líder sofre porque o irmão não está comprando a ideia dele, talvez não soube explicar o projeto, né? Sofre porque tá o grupo dividido, sofre porque as pessoas estão perdendo confiança no próprio grupo, né? Ou às vezes nele mesmo. Aí tem várias outras situações que foi falada. Então é importante a gente enxergar onde a gente precisa melhorar. Eu estando lendo a lição da Escola Sabatina essa semana, eu vi, né, muita coisa boa sobre profecia. Porque quando a lição desse trimestre falou sobre símbolos, imagens e alusões, eu fiquei passando, vai falar a mesma coisa que outros autores do passado falaram, mas a abordagem do autor da lição aqui, né, que é o professor, como é o nome dele? O professor Bonstra, né? A forma como ele está abordando as profecias mexe com a gente, nos leva a aprendizado. Então, coisas que vai mexendo com você na sua liderança, você vai tendo habilidade para saber lidar dia a dia, no seu dia a dia com elas, né? Mas, gente, foi muito bom. Eu, pastor, sou maravilhado. Se você puder compartilhar o Sim, seu PowerPoint conosco aqui, eu compartilho com eles, tá bom? E ótimo. muito obrigado, que Deus te abençoe você que participou dessa live. Eu anotei muita coisa aqui, pastor, embora eu vou ter o PowerPoint, mas anotei muita coisa boa aqui, eu guardei na minha Bíblia já, para em algum momento, quando eu estiver com os anciãos, com outros líderes, a gente poder ajudar aí, né? Amém. Pastor, ore pelos nossos aspirantes a líderes, Paula, Giliade, Sanclebe, Ohana, Luciana, Cinelândia, Regivan, os demais que estão conosco aí, alguns saíram, mas eu louvo a Deus porque você foi perseverante até o fim, com certeza aprendeu muita coisa, né? Amém? Amém. Vamos orar então. Amém. Vamos orar então. Vamos falar com o Pai do céu. Feche seus olhinhos. Pai querido, obrigado, Senhor. O Senhor nos conduziu até este desejo de ser líder, de liderar a tua igreja, liderar a tua causa, de na tua obra fazermos uma diferença também. Nós queremos pedir que o Senhor trabalhe em nossa vida, trabalhe em nosso coração, nos ajude a entender que para inspirar confiança nós temos que confiar no Senhor, nós temos que confiar no nosso líder maior e que isso seja motivo de grande, grande vitória em nossas vidas, Pai. Que o Senhor cuide de cada líder aqui presente, de cada aspirante a líder, que a liderança dele seja de fato uma liderança digna de ser seguida não porque eles são bons, mas porque o nosso Deus é bom e o nosso Deus trabalha na vida deles. Cuida, Pai, por favor, de cada um. Nos ajuda, esteja conosco neste momento e nos dá um bom sábado na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gilson, obrigado, Deus abençoe. Galerinha, boa noite. Aproveite aí o que foi bom, Boa certo? noite. E até Boa noite. próximo encontro em junho aí, em nome de Jesus, quando daremos mais informações, novos palestrantes. Pastor Felipe, sucesso. Amém. Estamos Deus te juntos. use e te dê a Pastor paz. Felipe.